Gravando. Opa, então boa noite, pessoal. Hoje estaremos falando de Gênesis 25, 26. Então, pegando aí o finalzinho da história de Abraão. Nas últimas 3 aulas nós falamos de Abraão ali como todo, né? Contamos ali em detalhes algumas questões teológicas em cima também, apontando para o Novo Testamento, apontando para Cristo. E como não pode deixar de ser também, aqui nós temos a sequência aí de Abraão, né, na genealogia, também apontando para Cristo e nos dias de hoje, tá? E, enfim, que seja, que a nossa aula seja abençoada. Vamos lá, então. Opa, peraí. Ok, bora. Aqui a gente tem um resumo, tá? E nós temos aqui um resumo de correlação bíblica e visão teológica em cima de 8 pontos, tá, principais aí que eu pude separar de Gênesis 25. Também tenho depois ali para os pontos de Gênesis 26. Então, eu entendo que todos leram, né, a história. Então, o que vai ajudar a gente também a não fazer uma aula muito extensa, mas a gente vai entrando em cada um desses detalhes aqui, em cada um desses pontos principais, tá bom? Então, por exemplo, Sara havia morrido, Abraão se casa com Quetura, primeiro ponto. Nós temos ali a morte e o sepultamento de Abraão, onde você tem a união, o reencontro de dois filhos, né, de Abraão. Abraão teve diversos filhos, mas você tem ali o primogênito, né, e o segundo, né, que é Ismael e Isaac. Ismael é o primeiro, Isaac veio logo na sequência, Isaac sendo o filho que Deus prometeu, né, até porque Ismael era filho de Abraão com Agar, né, que é a serva de Sara, e Isaac é filho de Abraão com Sara. Nós temos aí, então, também a descendência de Ismael, que eu acho que é muito importante nós termos essa noção sobre o impacto para hoje em dia, o que isso tem a ver com os dias de hoje, fim dos tempos, isso é importante. Enfim, aqui eu vou ficar passando por todos os detalhes, mas acho que deu tempo de vocês olharem e terem uma noção bacana de cada um. Conforme for, depois vocês podem pausar o vídeo e olhar com calma. Indo aqui para o primeiro, então, o casamento dele com Ketura. Então, sim, a Sara havia morrido, né? E nós temos, e o interessante é, poxa, o que cada parte, cada pedaço da história pode ter a ver com os dias de hoje? Há promessas em cima disso? O que o Novo Testamento costuma falar, tá? Do tema ou em cima da mesma situação, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do casamento com Quetura, Abraão teve filhos com Quetura, porém, a promessa se manteve em cima de Isaac. Mas não só. E aí, que esse não só? A promessa que a gente fala da questão do Messias, ele se manteve ali. A promessa de uma grande nação se manteria ali. A promessa de vários filhos e alcançar várias nações, ele também teve. Só que em Isaac se manteve a linhagem. Agora, fora de Isaac, todos os filhos que Abraão teve também foram abençoados, tá? Inclusive os filhos dele com Quetura. Então nós temos a questão de que Deus ele manteve a aliança com Isaac, tá bom? Gênesis 21:12 ali, por exemplo, ó, Isaac será chamado a tua descendência. Então a gente tem essa noção de que é o seguinte, dali para frente teremos esse foco que nós falamos agora, né? Aí nós temos ali Hebreus, que a gente está falando, né? E Gálatas, Paulo utiliza Isaac como símbolo de promessa divina. Então tudo você nota que Isaac ele estava como um centro da sequência, tá? Então, uma coisa que a Adriana vive batendo na tecla é de que, assim, qual foi a intenção de Deus em separar Abraão? Foi uma intenção muito parecida como, por exemplo, separar Noé, tá? Em que sentido? Pegou ali uma linhagem obediente, uma linhagem que não se misturou com os anjos caídos, etc. Então, você tem ali um DNA, né, na linguagem de hoje, que a gente pode estar dizendo, né, um DNA mais limpo, né?
E você percebe depois, quando em algum momento a gente vai entrar num estudo desse sobre as descendências dos filhos de Noé, né? Então, porque sem Cã e Jafé geraram diversas nações, diversos povos, né? E tudo que Noé havia ali soltado sobre bênção e maldição ali sobre eles, nós vemos até os dias de hoje praticamente ocorrendo, e você vê culturas com esses mesmos sinais. E aqui também não é diferente, tá? Então aqui, por exemplo, você vê esses sinais em Ismael, você vê esses sinais em Isaac, e nesse caso aqui, quando a gente está falando da descendência de Isaac, nós vamos chegar até Jesus, né? Então, assim, o ponto teológico que eu acho legal que separar para vocês é: Deus pode abençoar muitas pessoas, mas sua aliança redentora segue o plano soberano previamente estabelecido. A eleição divina não elimina outras bênçãos, mas distingue o canal da promessa messiânica. Então, ou seja, muitos foram abençoados. Graças a Abraão ali, Deus falou: olha, eu vou andar contigo, etc e tal. E abençoou. Porém, teve um que Deus separou e falou assim: vai ser aqui, é dessa linhagem. E aí, conforme a gente vai andando, a gente vai vendo isso. Morte e sepultamento de Abraão. É claro que havia diferença entre Isaac e Ismael. Até os dias de hoje, isso é discutido nas descendências deles, né? Então, o Ismael, ele gerou os povos árabes, né? E acho que não preciso desenhar, né? Quantas guerras, disputa de território, enfim, uma série de coisas aí. Até hoje tem essa rusga entre os israelitas, né? Chamados de judeus também, porque você tem a questão do judeu religião e o judeu, não fala nem genético, né? O judeu etnia, né? Uma coisa é uma coisa, outra é outra, né? E você tem o israelita, que o israelita, na verdade, é o cidadão de Israel, né? Então, não necessariamente ele é judeu, mas ele tem ali ele é da pátria de Israel, né? Ele pertence lá. E o que acontece é que eles se reencontram após a morte de Abraão, e eles sepultam juntos, tá? Então, aqui, Abraão, ele morre aos 175 anos, eles se reencontram na caverna de Macpela, ao lado de Será. Correlações bíblicas, tá? Poxa, vamos lá. Você tem a questão, sim, a evidência da compra da caverna. Você tem em Hebreus 11, de 13 a 16, Abraão viveu esperando a pátria celestial. Isso é interessante, né? Porque você vê que nas promessas para Abraão, você vê promessas que você poderia entender que poderia acontecer naquele período, e promessas que eram de maneira vaga, que você poderia entender que poderia ser naquele período ou não. É muito parecido quando nós vamos ler a Bíblia. Nós temos ali isso do Antigo ao Novo Testamento, tá? Então, assim, a Bíblia inteira, tá bom? Quando você vê ali Deus falando, Deus prometendo alguma coisa e tudo mais, você pode perceber que você vai ter profecias que elas vão se cumprir ali, mas elas são maiores do que aquele cumprimento daquele momento, tá? Então, quando você vai falar, por exemplo, de Isaías, se não me engano, Isaías 53, muitos judeus acreditam que nasceu um messiânico, nasceu porque eles falam que tiveram vários messias, né, vários escolhidos, né, que nasceu um messias naquele tempo e que se cumpriu. Só que aquele messias ali, ele não cumpre tudo o que fala ali. Porque, na verdade, Isaías, na verdade, não estava falando exatamente daquele messias, mas sim do messias que ia livrar todo mundo, né, do pecado. Então, nesse caso, é onde você vê que é o seguinte, parte da profecia se cumpre ali, mas, na verdade, a profecia por completo, dessa daí, por exemplo, que eu estou falando, ela vai se cumprir em Cristo. Então, é uma coisa que mexe com as pessoas ali, muitas vezes faz a gente acreditar, por exemplo, puxa, vai acontecer nessa geração. Então, calma. Então, assim, aquela história. Abraão faleceu esperando a pátria celestial, e ele com certeza encontrou. Porque ele, assim como todos nós, ele já se encontrou com Cristo, né? Então, esse é o ponto, tá? E, enfim, a gente já deu até o exemplo de Adão e Eva, né? Eva também acreditava que ela veria o filho dela que pisaria na cabeça da serpente, né? Não viu ainda em carne, mas com certeza viu ele em espírito, né? Porque com certeza quando Jesus foi lá no Sheol e buscou a galera, Adão e Eva viram, né?
Bom, seguindo, então, eu acho interessante demorar um pouco mais nessa parte aqui, justamente pela questão de como nós lemos as profecias, como, poxa, um herói da fé, ele recebeu essa promessa e falou assim, poxa, vai cumprir agora, ele morreu e não cumpriu, o que que é isso, o que que aconteceu? Então, é o tipo de coisa que, às vezes, nós, aqui, como filhos de Deus, não podemos ficar morrendo de ansiedade por algumas coisas, né? Você quer falar alguma coisa, Adriana? Quero, sim. A gente recebe as promessas de Deus, né? Deus fala com a gente ainda hoje, e, e nós queremos para ontem, né? Exatamente, A exatamente. gente quer que as coisas que Deus fala para nós, que Ele vai fazer, olha, eu vou te dar isso, você vai ser aquilo, você vai andar por países, ou seja lá o que for, né? A gente quer que seja para ontem. E quando aquilo não acontece amanhã, não acontece daqui uma semana, não acontece daqui um mês, começa a haver um desânimo dentro de nós, né? Ai, Uhum. mas já passou um ano e nada aconteceu, e aí você já começa a desacreditar da promessa, já começa a falar que, ai, acho que não era bem assim, acho que a pessoa entendeu errado, Uhum. e então, assim, é bom a gente ver que na história, Deus, ele fala com muita antecedência aquilo que ele tem como propósito nas nossas vidas. Ele fala, às vezes, coisas que vão acontecer daqui muitos anos, e às vezes até em futuras gerações, porque ele quer ir preparando a nossa mente. É isso E aí. nós queremos que aquilo aconteça rapidamente, né? Nós temos pressa, só que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Exato. E isso pode gerar uma frustração, e Deus fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Cuida do dia de hoje, deixa os problemas de amanhã para amanhã. E é Tô nesse algo momento no que, trabalho, tá? exatamente. Então, Ai, gente, assim, nós olha a temos piadinha. que aprender a lidar com isso. Nós estamos numa geração, entre aspas, problemática, porque a questão da internet fez tudo acontecer muito rápido. A Então, velocidade da você informação. você quer uma informação, você entra e vê. Você quer comprar alguma coisa, em 5 minutos você compra. E para a coisa É, chegar amanhã na sua casa ainda. E é tudo muito rápido. Você quer falar com uma pessoa que está lá na Alemanha, eu quero falar com a Renata, que está lá na Alemanha, eu pego o celular e falo com ela. Só que a velocidade dos acontecimentos não é essa. exatamente. É como você querer ser um médico. E aí, você quer ser um médico amanhã? Não vai dar. Você vai ter que prestar vestibular, você vai ter que fazer 10 anos de faculdade, daí você vai começar a trabalhar. Então, a gente tem que pensar nas questões de Deus, nas promessas de Deus, nas coisas que Deus nos revela, que é o nosso destino, como uma faculdade. Então, ele já te avisa onde o trem vai parar lá na frente, Isso. mas nós temos que passar por várias estações até chegar lá. Mas ele faz questão de nos avisar: olha, o seu destino é aquele lá. E aí você tem que se manter dentro do trem e ir fazendo as paradinhas de estações e ir crescendo, ir aprendendo até chegar na estação definitiva. Então, essa parte, desculpa parar tanto aí na Não, mas eu, explicação, eu acho que é importante. mas essa parte é muito importante para a gente entender na nossa vida que nós temos que ter paciência, que nós temos que estar abertos à aprendizagem, que Uhum. nós temos que estar atentos a uma evolução em pensamentos, em sentimentos, em conhecimento, em espiritualidade, porque Deus ele mostra lá na frente, mas até chegar lá há um caminho a ser percorrido. E esse caminho é muito importante que nós não desistamos, que nós permanecemos firmes na linha, sem ir para a direita, sem ir para a esquerda, E, mas Adriana, sempre e, olhando.
E esse caminho, na verdade, ele é importantíssimo, não tentar pular etapas, não tentar tornar a coisa, digamos assim, mais simplificada, justamente porque Para ajudar Deus, né? Senão a gente vai fazer que não, nem peraí. Sara fez, né? Exato, aí gera Ismael, e enfim, é isso mesmo, Isso. tudo isso gera consequência. Perfeito. E aí, justamente isso vai te fortalecendo para que quando você chegue lá, naquela próxima etapa, perto lá do objetivo, porque o objetivo no final, né, é salvação e servir com Deus na eternidade. Mas nós temos algumas coisas ali, quando a gente observa promessas de Deus, que a gente fala, poxa, eu quero chegar um dia nisso aqui e trabalhar com isso aqui, ou fazer isso aqui, etc, né? E para você chegar ali, você precisa de certos atributos, precisa ser uma pessoa mais forte, ser uma pessoa com as emoções ali fortalecidas, com conhecimento apurado, enfim. É isso mesmo, Adriano. Tem uma série de coisas, assim, e nunca reclamar dessas etapas, né? Porque tem uma coisa que eu falo desde, assim, meu começo de... que eu fui criado num lar cristão, né? E eu falava assim... É engraçado, eu nasci no Reteté, né? E aí eu fui pro inverno, tá? Então, assim, hoje eu tô na presbiteriana, né? E aí, o ponto que a gente fala inverno, né? É nesse sim, Adriana, colocando a mão na boca, quer falar. Aquele ponto de que assim, né? Eu falo. é, eu sempre perguntava assim, eu percebi alguma coisa estranha, eu falo, caramba, Deus, eu quero sair logo desse deserto. O que que tá rolando? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que entender? Eu já orava assim já. E ó, vou falar uma coisa, tá? Deus respondia, eu falava, opa, essa lição demorou. E ó, passava rápido o deserto, tá? Então é esse que é o ponto, é aprender, fortalecer logo e não perder seu tempo. Quer acrescentar alguma coisa? Ah, então beleza. Tá bom. Tô curioso. Então, assim, o que eu comentei rapidamente, né, sobre a descendência de Ismael, então dele vem diversos povos árabes. E só Ismael gera 12 príncipes, tá? Só Ismael gera 12 príncipes. Então a gente não tá falando de qualquer coisa, não, tá, gente? Então, mas volta naquele ponto de que é o seguinte, as bênçãos de Abraão seguiram. Aqui, nesse ponto, por exemplo, Deus ele chama Abraão de amigo e ele fica como exemplo de fé. Quando nós entramos aqui na parte da descendência de Ismael, por exemplo, que é o primogênito de Abraão, mas não é o filho da promessa e não é aquele com o qual seguiu ali a genealogia de Cristo, né? O que nós temos é que Deus abençoou também a descendência de Ismael, abençoou Ismael e a descendência dele. E uma coisa que a gente pode perceber, que eu achei muito legal, a Adriana também citou isso na aula anterior, por exemplo, é que é certeza que Ismael seguiu a crença de Abraão, mesmo sendo criado por uma mãe egípcia que provavelmente carregava as práticas, né, do Egito, né, as práticas cultuais, etc, né. E o ponto é, por que que a gente tem praticamente essa certeza e etc? Porque boa parte da história dos povos árabes, né, foi com inclinação, tá? Inclinação monoteísta. Sim, tiveram povos árabes que saíram do monoteísmo, foram para o politeísmo, mas houve um retorno lá. Porém, quando a gente está falando de povo, porque a gente está falando de muitas pessoas, etc., né, é, a, a, o comportamento, ou seja, a cultura permaneceu. Então, a cultura de respeito ao mais velho, etc., a cultura de você ter uma hierarquia e tal, foi se seguindo. Então, e isso não é, João, era todos os povos assim? Não. Não eram todos os povos assim, não eram todas as famílias assim, não eram todas as descendências assim. Então, você percebe aí, justamente, olhando Ismael, você percebe, olhando a descendência dele, você fala assim, caramba, o que que eu vejo aqui em comum entre todos eles, o que que provavelmente Ismael era também. Então você vê ali pelo fruto, você já está conhecendo a árvore, né? Adriana? Todos os povos, naquela época, com exceção deles, eram politeístas, né? A E, maioria do e, texto mesmo. e a gente vê ali que Ismael, ele aprendeu realmente quem era o Deus do pai dele e toda a cultura espiritual do pai dele,
Porque quando ele estava no deserto com a mãe, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus ouviu a voz de Ismael, o clamor de Ismael. Nem fala o que foi que ele pediu, o que foi que ele clamou, o que, que ele falou, mas ficou claro que Ismael teve uma conversa direta com Deus ali. E Deus ouviu a voz dele, né? E a mãe dele, que não tinha se convertido, Deus apenas avisou ela: olha, eu escutei a voz do seu Do filho, seu filho. pode ficar tranquila. Então, Deus, ele fala com quem ele quer, da forma como ele quer, mas ali ficou muito claro que ele escutou a voz de Ismael, porque eles tinham intimidade. E aí é aquela, né? O que você está deixando claro a linhagem abençoada, digamos assim, foi de Abraão para Ismael. Deus não escutou Agar, escutou ali. O filho de Abraão e, por Ismael manter-se fiel a Deus, ele também estava escutando Ismael. Então é isso. Ou seja, gente, jamais se afaste de É, Deus. aí é claro, né, com o passar do tempo, a gente Uhum. vê que o próprio povo hebreu, ele se contaminou pela cultura ao redor, né, isso a gente vai ver lá para E frente. vai lá para frente. Várias e várias vezes o povo foi contaminado pela cultura ao redor dele, cultura espiritual, né, outros Uhum. deuses e tal. Agora, imagina a família de Ismael, que passou a viver longe da família, da linhagem que é Exatamente. protegida, né, digamos assim, que vai chegar até Jesus. Então, se afastou era só uma pessoa, Uhum. né, só o Ismael que teve todo o conhecimento dos seus antepassados, e ele teve que passar isso para frente. Só que uma família que foi o tempo inteiro rodeada de outras culturas, de outros deuses, de outros ensinamentos, Assim como Israel. assim como Israel. Se Israel foi contaminado várias e várias vezes, imagina se eles também não foram, né? Então, Sim, em algum momento, foi deturpado aí o conhecimento, mas foi. eles se mantêm assim mesmo, adoradores de um só Deus até hoje. Isso é que eu não vou me delongar, mas, por exemplo, você tem algumas passagens que reforçam a afirmação de que como Deus cuida de cada nação. Uhum, Então, aí depois a gente pode entrar nesse detalhe também. Acho que é legal entrar nesse detalhe quando a gente vai falando dos filhos de Noé, no sentido de genética. Nós temos o estudo de haplogrupos, etc. É um assunto bem legal, pessoal, mas a gente pode entrar depois. Mas, enfim. Então aqui você tem aqui como eles se espalham reconhecidamente hoje, tá? Ah, tem árabes em todos os outros países? Sim, tem. Mas assim, quando você fala assim, nações árabes, então nações que você fala assim, ó, não, isso aqui é uma nação árabe. Isso daqui quem manda lá são eles. Você tem aqui famílias lá com força, tal. Então você tem ali a Jordânia, você tem a Arábia Saudita, você tem o Emirados Árabes Unidos, você tem o Catar, tá? Ah, e tem outros ali. Não, por exemplo, tem ai, caramba. é, não, acho não, que Emirados Árabes. Não, 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 Emirados Árabes. Eu tava aqui tentando lembrar, não, mas fica no Emirados Árabes. Fica ali mas tem mesmo. outros, tipo Turquia, que acho que a Então, maioria não, é não, 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 árabe. não, 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 não. A Então, maioria não é não, árabe lá? turco é otomano. Otomano, Turco é tá. otomano. Turco é otomano e por exemplo, aí você tem, por É a exemplo, uma parte de geografia eu deixo com você. né, aquele comércio exterior, geopolítica. Não, mas é turco é otomano. E, Melhor eu gente, ficar quietinha. não, e eu tenho que ter essa noção mesmo, porque na hora de conversar com eles, negociação e tudo mais, né? Salam aleikum. Vambora. Aí nós temos aqui, então. Aí é sobre a esterilidade de Rebeca e a resposta de Deus, tá? Então, aqui eu já dei um pulinho, tá, gente? Então, por quê?
Por exemplo, a própria Adriana, já na aula passada, comentou sobre a questão do casamento de Isaac com Rebeca, como foi a questão da revelação da Rebeca e tudo mais, né? Que temos ali também uma discordância. Assistam o episódio anterior, vocês não. Aquele- quer ver uma treta? Assista o episódio anterior. Aí nós temos aqui, então, um breve resumo, tá? Rebeca, então, era estéril. E eu tenho uma curiosidade aqui, até a questão genética, tá, gente? Porque Rebeca, semelhante a Sara, também era da família de Isaac, tá? Diferente de Sara, Sara era meia-irmã de Abraão. Abraão, meia-irmã. Rebeca não, Rebeca era prima. E aí você tem também uma questão aí de esterilidade, e eu suspeito, na minha cabeça aqui, olhando, conhecendo os dias de hoje, genético, etc e tal, pode ter ali um conflito genético. Então, Deus ainda, mesmo assim, ainda passa por cima, né? E, bom, nas correlações bíblicas, né? Então, nós temos a questão de que Sara era estéril, Raquel experimenta uma situação semelhante, então é provada também na sua fé, etc. É muito bom nós olharmos os heróis na fé. Quando a gente fala heróis na fé, a gente não está falando só dos homens. Nós estamos falando também da mulherada, cara. Então, assim, ela com certeza não foi fácil para esse desafio, tanto para Sara quanto para Rebeca. Sara mesmo, para ela foi tão ruim que ela falou: Meu, se deita com a minha serva, né? Eu quero um filho e tal. Você quer? Quero te dar isso aí. Então, e por isso que a gente tem que tomar cuidado para não colocar, né, a carroça na frente dos bois e falar: Não, deixa eu ajudar Deus, né? E Rebeca não fez isso. Acho que Rebeca, Isaac falou assim: então minha mãe um dia fez isso aqui. Assim, não, aqui não. E assim, então nós temos aqui então a questão de Rebeca, né? Aí nós temos aqui, primeiro Samuel 1, Ana recebe um filho após oração. E em Lucas 1, Isabel também concebe milagrosamente. Então nós estamos falando aqui as correlações de esterilidade em várias mulheres aqui que foram bênção, tá? É interessante que Isabel, a gente está falando da mãe de João Batista. João Batista é aquele que Jesus fala que não há homem maior nascido de mulher do que João Batista. Então aqui você tem grandes personalidades, grandes mães, e que tiveram essa dificuldade e que Deus foi lá e abençoou, tá? Bom, gente, esterilidade pode ser de útero, mas também pode ser de uma série de coisas na vida. Então, para Deus nada é impossível, tá? Então bota a esterilidade na mão de Deus e vai fundo. Deus, ele dirige o carro em rali às vezes, tá, gente? Então, assim, aperta o cinto, segura e vai, entendeu? Confia no processo, tá? E não liga se vier um pouco de lama, tá tudo certo, vambora. Então, ponto teológico a gente já comentou aqui, que é a questão mesmo da capacidade humana e a intervenção divina. Bom, aqui também é algo interessante, tá, gente? De propósito aqui, a ideia de manter ali um lado azul, outro lado vermelho. Esaú e Jacó são filhos gêmeos, tá? Eles são gêmeos. E Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Esaú, ele, se eu não me engano, ele é até conhecido por Edom, né? Até pela questão de que Edom é vermelho, né? E ele provavelmente, então, ele deveria ser ruivo, né? E enfim, a diferença entre eles, nós tínhamos várias diferenças entre os dois, né? Muito provavelmente ali Esaú devia ser uma pessoa mais bruta, aquela pessoa que toma iniciativa, etc. Você percebe algumas coisas ali justamente é, é, pela descrição das atividades, etc. Então você consegue supor algumas coisas, né? Então é uma pessoa até aparentemente mais literal nas coisas, né? Então ele era caçador, né? Ele preparava comida de caça, etc. E ele ia para fora das tendas. E aqui também há uma diferença, justamente, de amor entre pai e mãe também, tá? Então a mãe preferia Jacó,
Jacó ficava nas tendas, fazia o papel de agricultor, fazia o papel de pastor e tratava também das coisas ali da administração local, tá? Então, consertar as coisas, etc., cozinhar. Não é à toa que teve um episódio da lentilha, né, da sopa de lentilha entre eles, e Jacó, ele cozinhava. Então, Jacó era preferido da mãe, e Esaú era preferido do pai, tá? Esaú era preferido de Isaac. Ele era Ah, preferido porque ele nasceu primeiro. não sei. Porque quando também você nota uma certa diferença ali, que aí agora é complicado, né? Aí tá gravando, aquela coisa toda, mas vambora, né? Vamos expor, né? Vamos expor. Cara, meu filho, ele brinca, um dos brinquedos, o brinquedo favorito, na verdade, do meu filho, por exemplo, é uma furadeira da Bosch de brinquedo. E ele ama brincar comigo de espada. A gente sai na mão e ele tem 2 anos. Entende? Assim, eu acho que assim, tem uma certa diferença. Provavelmente havia uma discrepância ali, em que um não queria imitar o outro, um não queria ser comparado com o outro, etc. Isso foi gerando diferença. Isso eu tô falando, assim, sabe aquela história, né, de consigo imaginar algo parecido, né? Joca? É, provavelmente É, era situação de afinidades, né? isso, exatamente. Afinidades. Exatamente, afinidade. Falou tudo, Jana. É isso aí. É exatamente isso. E é isso. Então a mãe tinha mais afinidade com Jacó e o pai tinha mais afinidade com Esaú. E, né, assim vai. Então, assim, então isso é uma coisa que fortalece, tá? Um certo conflito ali. Mas também tem um outro ponto aqui importante teológico, tá? E esse ponto aí teológico, obviamente, é um ponto divino, tá? Nós temos aqui, Deus, ele amou Jacó e rejeitou Esaú, já de nascença. E isso você tem você tem isso descrito na palavra. A bênção passa para Jacó. E, enfim, e o interessante eu quis deixar aqui, e aí é aquela, né, gente? Eu não sou calvinista, uma das minhas opiniões bem superficiais, eu sempre comento assim, né? Que o arminiano, ele olha com um olhar humano. O homem pode ou não perder salvação, etc e tal. E o calvinista, ele olha com o olhar de Deus. Deus já sabe o começo, meio e fim. Então Deus sabe quem vai salvar e quem não vai. Então, assim, os dois estão certos no sentido do ponto de vista, né? Mas o que é interessante é Paulo já comentando sobre eleição. Então, em Romanos 9, 10 a 13, Paulo, ele explica a eleição e soberania de Deus e ele cita a história dos dois. Tá. A gente vê ao longo de toda a história que algumas pessoas Deus escolheu Uhum. desde o ventre da mãe. Exatamente. Então, Moisés, ele foi separado desde o dia que ele nasceu. Era para ele morrer junto com os meninos, mas Deus guardou a vida dele. Uhum. Sansão foi separado desde o dia que Nazireado. nasceu. Sim, João Batista, ele foi separado desde o ventre da mãe. Exato. Então, assim, aí entra naquela parte que Deus tem um plano, Deus tem uma história que ele vai seguir até chegar em Jesus. E ele vai separando aquela linhagem Exato. que ele escolhe, claro, ele conhece o coração, mas ele escolheu uma linhagem, ele escolheu pessoas de geração em geração até chegar em Jesus. E nessa escolha, nem sempre era o primogênito, nem sempre era aquele que todo mundo achava que ia ser, né? E aí, no caso, eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro, mas Deus escolheu Jacó. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que você já comentou em aulas anteriores, né? A visão humana muitas vezes era focada nos primogênitos, né? Isso. E Deus muitas vezes, ele na verdade, ele já selecionou caçulas. Uhum. Então é assim, literalmente ele faz o que ele quer, né?
E aí, ainda seguindo, então, a escolha divina antecede os méritos humanos. Então Deus não me escolhe porque eu sou bonzinho e etc e tal. E não adianta eu pintar de bonzinho, porque na verdade é ele que escolhe, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Então, assim, não, a Bíblia é bem clara sobre a questão de salvação ser por obra, ser por fé. A salvação é pela fé, é pela fé. E aí, naturalmente, se você é de verdade, se você tá na fé mesmo de verdade, você vai ser transformado dia após dia e com certeza você dará frutos, você dá fruto dessa sua fé, dessa sua transformação. Então, esse mérito não é humano. É Deus que te deu dons, te deu o Espírito Santo que te convenceu dos pecados e te convence todos os dias e te aponta para Cristo, né? E aqui então você tem essa questão. Deus, essa salvação, a questão das escolhas de Deus não é mérito humano. Ele apresenta aqui a soberania dele e ele segue o plano de redenção, tá? Eu achei muito legal colocar isso aqui, porque assim, essa parte aqui, né? Gênesis 25, 23, né? 2 povos há no teu ventre, e 2 povos procederão das tuas entranhas, e o maior servirá ao menor. Ou seja, volta também naquela coisa do que o ser humano vê, né? Abraão e Ló. Ló falou, não, eu quero pastos verdejantes, etc e tal, não sei o que. Abraão, tá bom, vai lá, vai lá. E Deus abençoou Abraão. E Ló, que foi para aquilo que a vista achava maravilhoso, etc. Qualquer ser humano acho que teria escolhido, né? Assim, ó, eu acho que, né? Acho que ali é mais fértil e tal, então acho que eu vou para lá, né? Então, você vê, né? Deus é incrível, cara. E ele já deixou claro ali, de cara. Bom, nascimento dos dois, né? Então, que eu já dei ali uma palhinha. Então, os dois, relata na Bíblia que os dois, eles brigavam no ventre, tá? Então, realmente, vai uma curiosidade, tá? Outra espécie que briga no ventre também é tubarão, tá? A gente estava falando até na outra e tudo mais, e tubarão só nasce um. Só que dentro do ventre da mãe nascem vários. O primeiro que se forma normalmente é o que ganha dos outros e depois é o que nasce. Então, assim, temos aqui um caso, não de tubarões, mas de grandes líderes, porque os dois são grandes líderes de nação, também de nações, e você vê que já ali tiveram ali a sua treta, né, já antes de nascer, né. Enfim, Esaú nasce primeiro, Jacó puxando, né, segurando o calcanhar. Achei legal também colocar aqui Gênesis 27, Oséias 12, 3, né? Então Oséias relembra Jacó segurando o calcanhar do irmão. E Gênesis 27, o significado do nome Jacó, aquele que segura o calcanhar. Cara, assim, Jacó, ele tem alguns significados, tá? Um deles também, que é bem falado também, é enganador, tá? Mas eu entendo que, na verdade, essa questão do enganador acho que veio justamente por causa dos frutos ali depois, né? mas eu tenho curiosidade que depois eu vou, como eu comentei até para Adriana, eu montei a apresentação, mas eu não fiz exatamente da maneira que eu gostaria de fazer, devido ao meu dia a dia. Mas eu teria buscado já a etimologia, etc., de Jacó e tal. Mas até então, né, o que ficou conhecido ali na época foi justamente essa questão do que ele que segurou o calcanhar. Bom, o nascimento ali, né, questão, nós temos ali Israel e Edom, né, você tem os edomitas ali de Esaú, e você tem rivalidade entre esses povos, tá? Interessante até que Moisés, acho que é isso, né, quando ele vai pro deserto, né, Adriana, ele para em Midian, né? E Midian, eu não lembro agora se é descendente de Esaú, os midianitas. Eu não lembro agora se eles são descendentes de Esaú ou de Ismael, mas eu acredito que são até de Esaú. Mas, se puder. Aí, então, nós temos aqui o contraste entre Esaú e Jacó. Você tem ali a preferência de mãe e pai, né? Homem do campo, o outro permanecia nas tendas, etc. Correlação bíblica, o favoritismo dos pais. Então, é uma coisa que, assim, gente, pai e mãe, eu sou o filho mais velho de 4 filhos. Então, assim, tenho 3 irmãos mais novos que eu. E, gente, pai e mãe trata com diferença mesmo, ponto.
tá? E a criação não é igual. Assim, ela não é igual. Os pais, eles vão mudando com o tempo passa, então, né, os filhos mais velhos acabam pegando os pais com mais energia, e os filhos mais novos vão pegando com menos energia e com maturidade ali com o tempo. E aí, então, você tem diferença, né? Pode falar, Adriana. Os midianitas são descendentes de Midian, que era um dos filhos de Abraão, com a Quetura. Ah, Quetura. Ah, então não é nenhum nem outro. Os midianitas. Beleza. Obrigado. Eu tava achando, na minha cabeça, eu tava assim, cara, tem relação com Esaú? Só que não. Então, beleza. Obrigado. Enfim, então, o favoritismo, ele evoca uma divisão familiar, e eu acho legal, porque você tem ali Provérbios 10, 12. Outro conselho que vai aqui para todos, né? Provérbios tem 31 capítulos, tá, gente? Então, você tem 30 capítulos para você ler um capítulo por dia, e o 31 para você se lembrar da mulher virtuosa. Então, assim, aquele, né, os homens, assim, sempre falando, né, então, toda vez que eu vou ler 31, né, eu leio uma vez ali, né, você lê metade do ano, você lê 31, né, praticamente. E, então, Provérbios é bem interessante, e um dos conselhos é esse, evitar a divisão familiar, né. E Efésios 6:4, que também incentiva a questão da imparcialidade, né. Bom, o ponto teológico está claro, né? Esaú vende o direito da primogenitura. Esaú foi lá caçar, teve um dia ruim de caça, etc. E aqui você também vê o jeito de Jacó. Jacó não era um cara muito fácil, não, cara. Ele pegou e, quando Esaú estava lá morrendo de fome, etc e tal, você também vê aqui o jeito de Esaú, porque, poxa, morrendo de fome, cara, ele tá na casa dos pais, sabe aquela coisa, tipo assim, meu, tem alguma coisa, sabe? Não é possível. Eu não consigo imaginar isso, tá? Então posso estar aqui sendo até ignorante, tá, gente? Mas talvez ali Esaú tivesse sendo um cara emocionalmente frágil, né? Ou, enfim, um cara superficial, tá? A ponto de se desesperar, de falar, meu, eu tô aceitando qualquer coisa. E nisso você vê que ele não deu valor à sua primogenitura. Ele não deu valor. Porque Jacó apresenta para ele uma troca. Ele falou, ó, pega aqui um prato de lentilha, só que você vai me passar a tua primogenitura. Esaú fecha o acordo como se não fosse nada. Ele fecha o acordo como se não fosse nada. E isso faz diferença. Então você vê essa diferença. Deus, ele viu esse acordo acontecendo. Não é uma coisa que só foi ali entre os dois, foi uma brincadeirinha. Não. Jacó viu a situação e quis tomar proveito da situação. E pelo que dá a entender, Jacó dava muito mais valor, porque, poxa, me vende a tua primogenitura. Então ele dava muito mais valor aos simbolismos e ao que é como as coisas de Deus eram tratadas, do que o próprio Esaú. A Sandra abriu o microfone. Quer falar, Sandra? Fechou. Não, eu quero. Manda lá, Adriana. Primeiro, com relação ao nome de Jacó, o nome dele tem realmente significado aquele que segurou o calcanhar e aquele que quer tomar o lugar, porque desde quando ele estava segurando o lugar, ele estava tentando tomar o lugar e nascer primeiro, né? Depois, por conta desse negócio aí da venda da primogenitura pela lentilha, foi que veio o nome de usurpador e tá. Isso. Porém, isso daí é uma coisa, mas esse significado é muito recente. Isso. Nós, que eu digo assim, a nossa época que deu esse significado para o nome dele, porque vendo isso que ele fez, nos deu a sensação de que ele estava fazendo uma coisa errada. Só que, naquela época, era comum vender primogenitura, a gente não pode esquecer disso. Quem queria vender a primogenitura, vendia. Não era uma coisa que ele estava inventando ali na hora, deixa eu aproveitar que você está passando fome e vou inventar um negócio aqui de vender primogenitura. Não, isso daí era uma coisa que acontecia, era legal
não era, claro que não era todo mundo que queria sair vendendo a primogenitura, mas acontecia. Era algo que não era tão espantoso, se alguém ficasse sabendo, não ia falar, uau, o que aconteceu, o que ele fez, não. É algo que realmente, na época, acontecia. É que nem a gente olha lá a Sara pegar a concubina e a gente fica, ai, credo, o que ela fez? Mas não, para a época era normal. Da Sim. mesma forma, vender a primogenitura também era algo aceitável, era algo legal na época. Então, ele não inventou essa atitude. Com o passar dos anos, nós olhando essa atitude de forma com estranheza, digamos assim, veio esse outro significado para o nome de Jacó. Porém, biblicamente, lá na época, esse significado de usurpadores estaria completamente errado, Uhum. tá? Eu penso que é mais ou menos hoje, quando a gente olha para uma pessoa que chama Patrícia, e vai falar qual o significado. Ai, patricinha são aquelas meninas que nananana. Mas esse é o significado de Patrícia. Quando a gente Não. chama alguém de patricinha, você está se referindo àquela menina assim, assada, né? Mas o significado de Patrícia não é esse. Então, Jacó, da mesma forma, deram esse significado de usurpador, mas esse não é o significado do nome. O significado do nome é aquele que quer tomar o lugar, aquele que segura no calcanhar, porque ele queria tomar o lugar de nascer primeiro. Então, o significado passa por aí. Tanto é que o significado de Jacó não é um significado feio, que até hoje os judeus falam, somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Eles usam Uhum. o nome Jacó, eles não falam somos filhos de Abraão, Isaac e Israel, eles falam Abraão, Isaac e Jacó, eles usam o nome, porque o nome não é feio, o significado do nome não é feio. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, ainda seguindo, né? Mateus 4,4, Jesus demonstra o contraste ao colocar a vontade de Deus acima da fome física. Então, nós temos ali, né, a questão de que Jesus ele foi para o deserto, tal, passou pela tentação. E nós temos aqui a comparação entre os dois, juntos na parte teológica aqui, né, que eu quis separar, né, na observação, do que eu comentei com vocês já, né, que um representa o imediato acima do eterno. Então é o tipo de coisa que a pessoa, né, não dá valor. Uma pessoa que vai lá e vende uma promessa, ou vende um direito, a pessoa identificou que aquela venda valia a pena. Então, Sim, ou precificou mal, né? E assim vai, né? Enfim. Então, essa que é a coisa, quem reconhece as diferenças aí de bênção e tal. Então, aqui, de uma maneira resumida, tá? Os temas teológicos centrais de Gênesis 25, você tem aqui a soberania de Deus, a fidelidade às promessas, a linhagem messiânica, tá? A linhagem messiânica. Nós temos aqui o perigo de desprezar as bênçãos espirituais e Deus age apesar das imperfeições humanas, tá? Então, aquela coisa, né? Quer tirar um print e tal, vai estar na gravação. Mas eu posso até mandar para vocês ali depois no grupo, né? Eu vou mandar essa daqui também. Eu acho legal esses que estão resumidos assim, eu acho legal mandar lá. Mas passamos por todos eles praticamente, né? A linhagem messiânica, quando você vê, quando você vê Israel, né? Jacó falando falando do leão da tribo de Judá, etc e tal, você vê seguindo ali, né? E Deus promete a Davi mais à frente, que o reino jamais sairia da casa dele, né? E você vê na linhagem dele que Jesus vem, né? Então, enfim. E acho que todos os outros pontos aqui a gente já bateu. Gênesis 26, tem pouca coisa em Gênesis 26, tá, gente? Né? Mas a gente vai acelerar aqui. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, tá? Temos aqui 7 pontos. Então, o primeiro ponto aqui, a fome na terra e a ordem de Deus para Isaac. Isaac mente sobre Rebeca, e aqui é mentira, o que era diferente de Abraão, que era omissão. Então, volto a dizer aqui, para quem conhece, então sabe que Isaac tenta imitar o pai e fala que Rebeca era irmã dele.
Só que aí, né, colou na prova e colou errado, né, colou mal, né, porque a pergunta não era a mesma, o contexto não era o mesmo, olhou para a prova do amiguinho e fez besteira, né, então foi o caso aqui. Então, Isaac, ele mente, né, você tem a prosperidade de Isaac, que é extraordinária, a aliança com Abimeleque, aqui eu falei, já pulei, né, o ponto 6, né, mas colocando ainda no 4, a inveja dos filisteus, e isso tem correlação com a aliança com Abimeleque na frente, tá bom? Deus aparece novamente a Isaac, então você tem ali, Deus, ele andava praticamente com Abraão, né, tipo, quando falou andava, ele apareceu diversas vezes para Abraão, trocou ideia com Abraão várias vezes, né, mas com Isaac ele aparecia também, mas você percebe que não é na mesma frequência como era com Abraão. E você tem até uma referência que Deus faz sobre isso na palavra, colocando Abraão como amigo, e ele mostra que a relação dele com Isaac é por causa de Abraão, né? E você tem ali o casamento de Esaú, tá? O casamento de Esaú também foi um casamento que a gente tem que observar por uma questão até mesmo dos nossos casamentos. Quando eu falo nossos casamentos, eu não estou falando apenas um casamento de ali, homem, mulher, tal, mas assim, com quem você faz parceria? Com quem você gera alianças? Com quem você tem amizade? Com quem você abre uma empresa, né? Com quem você é sócio? E assim vai, né? Então, atenção a esses pontos aí na vida. Então, seguindo aqui, fome na terra e ordem de Deus para Isaac. Resumo: uma grande fome atinge a terra, Isaac pretende ir ao Egito, como Abraão fez, mas Deus o impede e ordena que permaneça em Gerar. O Senhor reafirma a aliança feita com Abraão, prometendo a terra, descendência numerosa e bênção para todas as nações. Isso aqui é interessante, porque Isaac, ele teve essa tentação, falou assim, ele teve a tentação de Ló, se a gente pode pensar aqui no sentido, poxa, eu vou ali tá mais verde, etc, ali tem mais oportunidade e tal, e Deus falou assim, cara, calma, essa é a sua visão, não esquece que eu vou te abençoar. Então, pessoal, a gente tem gostos, tem vontades, etc, às vezes tem coisas que parece que tá empurrando a gente para tomar uma certa decisão, mas é muito importante estar atento à voz de Deus, tá? E, bom, Deus apareceu para Isaac e trocou essa ideia e apresentou qual que era o plano dele. Ensino teológico aqui: fidelidade da aliança não depende de geração, mas da fidelidade a Deus. Isaac poderia ter falado simplesmente, não, obrigado. Mas ele foi fiel. Deus falou, tá bom, vou obedecer. A obediência precede a bênção. Então Deus, ele abençoa porque você obedece. A palavra fala que foi Isaías, né, que ele comenta sobre, acho que foi Isaías mesmo, que ele fala que Deus, ele quer corações rasgados. Não, desculpa, obediência quero e não sacrifício. Desculpa, gente, eu confundi as passagens. Obediência quero e não sacrifício. Então as pessoas às vezes falam assim, não, eu vou sacrificar, eu vou pelas minhas obras e não sei o que, mas o que Deus, ele quer é um coração obediente, tá? Então, gente, também pode ser um pouco do horário, tá? Então, perdão aqui, o dia agitado, cabeça cheia, mas a teologia tá aí. Bom, Deus pode conduzir seus servos para caminhos diferentes, mesmo em circunstâncias semelhantes. Então, por exemplo, Abraão, ele foi para o Egito, mas Isaac não. Isaac, ele simplesmente, você não vai seguir esse caminho, você vai vir para cá. Então, temos ali a promessa inicial de Abraão, a ratificação da aliança, então ele reafirma que o que ele prometeu para Abraão vai se cumprir. Ele fala simplesmente, Isaac, segue o que eu te falo, obedece, que é sucesso. Você tem ali Gênesis 22, 16 a 18, a promessa é confirmada após a obediência de Abraão, e no caso Isaac também, tá? Você tem ali Hebreus 6, 13, 18, a gente aqui falando já do Novo Testamento. Deus confirma a sua promessa por juramento. Então aqui, quando a gente está falando ali de Hebreus, muitas vezes em Hebreus, foi uma carta que Paulo, ele estava focando justamente no linguajar mais judaico, tá? Isso é óbvio, mas
às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E quando ele faz muito isso, ele evoca os patriarcas. Então aqui ele também estava comentando justamente sobre isso. Romanos 4, 13, 16. Promessa fundamenta-se na graça. Então não é porque Isaac é maravilhoso, não é porque Abraão também, etc e tal. Mas Deus teve graça, se chegou, e aí eles seguiram enfim, foram abençoados aí. Bom, a promessa então, ela se cumpre, tá? Isaac, então, vamos lá, para ponto 2, né? Isaac mente sobre Rebeca. Bom, na questão aqui com Rebeca, Adriana, você quer falar alguma coisa? É que assim, naquela época, não existia a palavra prima. A Rebeca, ela era prima dele, né? Porque ela era nascida do tio. E não existia a palavra prima. Então, a palavra que eles usavam para irmão e para primo era a mesma. Então, quando ele chama ela de, que a Bíblia traduziu para irmã, na verdade ele está chamando ela de prima. Tanto que Deus age com ele da mesma forma que agiu com Abraão, não repreendeu a mentira. Entendeu? Obrigado. Eu não tinha esse conhecimento, tá vendo? Boa. Então, gente, Ele perdão, fez igual a Abraão. a minha análise está errada, porque eu entendi que justamente ele estava mentindo, e só que não. Ele Então, estava ele omitindo. estava como o pai omitindo. Seguiu a Meu. mesma escola, né? Olha só, não aprendeu nada. Que, gente, é mentira, né? Mas deixa Ai, ai, quieto. ai. Aí vamos lá. Então a gente sabe que por medo ele fala, né, que a Rebeca era irmã, mas o rei ele descobre porque ele vê como Isaac tratava a Rebeca, né? Olhou e falou, quando é assim não é uma coisa nenhuma, né? Ou tem coisa muito errada aí, né? Ou, né? E ele descobre, ele vê ele observa esse comportamento entre os dois, e ele vai lá e repreende. Ele repreende Isaac, meu, né, que história é essa e tal. Isaac fala que ele tinha esse medo, e aí o rei, ele faz a galera, né, o povo prometer. Quando fala, fez o povo prometer e tal, são os representantes do povo, né? Ele faz o povo prometer que não tocariam nele por esse motivo, entendeu? Assim, não, vão respeitar ele, etc e tal. Então foi o caso, tá? Mas foi muito legal, Abimeleque vai lá e toma uma postura, né? Ele vê a situação e quer tirar limpo, né? Então é uma coisa honrada. Então, assim, mesmo homens da fé podem falhar, tá? A graça de Deus preserva seus propósitos apesar das fraquezas humanas. Então, poxa, Isaac teve medo, etc e tal, mas Deus mesmo assim foi lá, ele sabe das nossas falhas, etc, e ele vai nos fortalecendo, ele, apesar das falhas, ele segue com o plano dele, tá? Então, nós fazemos parte do plano, né? O temor dos homens frequentemente leva ao pecado. Então, cuidado, porque, como diria o mestre Yoda, né? O lado negro, o medo tende a levar, né? Então, assim, cuidado aí com as emoções aí, entendeu? Então, cuidado com o dark side, com os pecados, né? As suas emoções podem levar você a fazer besteira, né? E aí nós temos aqui a correlação bíblica. Então, nós temos aqui Abraão fazendo o mesmo no Egito. Nós temos Gênesis 20, Abraão repete o erro diante do Abraão, não, desculpa. Sim, Abraão repete o erro em frente a Abimeleque. Provérbios 29 e 25, o temor do homem arma laços. Então, é o que quer dizer na questão do temor levar ao pecado, tá bom, gente? Então, novamente, Provérbios. E nós temos aqui 2 Timóteo 2,13. Deus permanece fiel, tá? Então, fica também mais um aprendizado pra gente sobre essa etapa.
3. A prosperidade extraordinária de Isaac. Mesmo durante o período da fome, Isaac planta, colhe 100 vezes mais e torna-se extremamente rico. Tá? Ali tem a passagem ali separada, 26:12, né? E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeara, porque o Senhor o abençoava. Tá? Isso acontece com Jacó também. É interessante também quando a gente vê isso. Então a bênção de Deus supera a limitação das circunstâncias, tá bom? Então, novamente, onde eu tô, etc e tal, não vai dar bom. Bom, primeiro, né, ver o que Deus tem. A prosperidade bíblica é consequência da bênção divina, não apenas do esforço humano, tá? Então, novamente, você é abençoado, Deus ele te dá uma direção, você obedece e você será abençoado. Então, enquanto você permanecer no caminho dele, na obediência, ele vai te abençoar. Deus pode me abençoar fora do caminho, etc. Sim, mas está muito mais ligado a bênçãos universais do que as bênçãos ditas dele, né? No sentido de as bênçãos especiais, né? Então ele transforma escassez em abundância. Você tem outras correlações bíblicas voltadas a isso, acho legal a gente olhar isso, pode tirar o print, ler depois, mas Deus ele está sempre cuidando da gente, sempre garantindo que as promessas dele se cumpram, mas é importante nós observarmos quais são as características que um justo, né, um filho de Deus, ele tem que ter para ele, primeiro entender que ele permanece na fé e permanecer ali obediente, né? A inveja dos filisteus. Bom, aqui é o seguinte, né? Isaac, ele estava crescendo tanto, estava prosperando tanto, que os próprios filisteus, eles estavam entulhando os poços de Isaac. E poços, eles são importantes, porque é o seguinte, você demarcava território naquele tempo de algumas maneiras, tá? Você demarcava território, às vezes, construindo altares, você demarcava território construindo poço, você tinha algumas maneiras de demarcar. E quando você fala demarcar, o pessoal construiu um poço e dava o nome do poço. E graças ao nome, você tem o nome da região. Então é uma colonização ali. Não tinha ninguém, ou então comprou de alguém, vai lá e você muda o nome, etc. Então, né, comprou é seu, né? E era isso. E os filisteus iam lá, invadiam as terras de Isaac, e entulhavam os poços, ou seja, roubavam mesmo as terras de Isaac, tá? Roubavam as terras dele. E, obviamente, isso atrapalha, né? Atrapalha o cara. Mas mesmo com tudo isso, Deus abençoava, tá? Então, enfim, no ensino teológico, o servo de Deus nem sempre precisa lutar por todos os seus direitos. Ele não ficou correndo atrás ali, não. Tem uma passagem que fala que os filhos de Deus, eles não precisam se defender, tá? Você não, isso não quer dizer que a gente não vai se defender num tribunal, etc e tal, mas praticamente Deus ele nos abençoa frente às injustiças. E também tem a questão enfim, Deus ele vai prover nas situações, tá? Então, até mesmo numa situação ali de uma situação que você não corre atrás da justiça e que Deus pode estar ali cuidando de você, te dando bênçãos, etc. Quanto também até mesmo na justiça. Mas o ponto é, você não vai criar um escarcéu, você não vai perder a noção, você não vai fazer um terremoto ali em cima de uma situação, porque você tem a fé de que Deus está no controle da situação. Então, nós confiamos que Deus cuida de tudo. Nada está fora da visão dele, nada está fora das autorizações dele. Então, se nós, em algum momento, somos prejudicados, então seremos prejudicados para sermos abençoados. Essa é uma visão que nós temos que ter, tá? Nós depois podemos até entrar nesse sentido, como Davi, etc., como cada um. Você tem salmos sobre isso, né? Enfim, então, Deus ele abre novos caminhos quando portas são fechadas. Então, Deus foi abençoando, tá? E Isaac foi abrindo novos poços. A perseverança é superior ao espírito contencioso. Então, Isaac não perdia tempo dele brigando com ninguém, simplesmente não perdia, ele estava ocupado prosperando.
tá? E esse é um ponto. Rolam fofocas nas empresas, rola, enfim, tanta coisa na família, etc e tal. Cara, foca no seu. Foca no seu. Faz aquilo que Deus mandou você fazer. Meu, pelo amor de Deus, para de perder energia com coisas que não tem que perder, tá? Então, foca no plano de Deus, foca naquilo que você tem que construir, tá? Então, não sei, às vezes tem uma galera aí precisando escutar essas coisas, então tá aí, tá? Tá dado. Então, temos aqui as correlações bíblicas, as bem-aventuranças, então os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quer dizer que os que não são tão pacifistas, pacificadores, não são filhos de Deus? Não, tá? Não. Porém, eles serão chamados de filhos de Deus. Ou seja, as pessoas vão ter facilidade de olhar para você e falar, você é crente, né? Aquele você aí é cristão, né? Então, sim, isso não significa que uma pessoa que, né, mais bruta, tal, não seja, mas vai ser reconhecida como, tá? Romanos 12:18, né? Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu acho incrível como Paulo ele escreve, né? É assim, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É muito bom, se possível. Ou seja, nem Paulo era tão fácil assim, né? Tiago 3:16-18. Imagina o Paulo escrevendo isso, falando, ai meu Deus, aquele sujo falando do mal lavado, sabe? Muito bom. Tiago 3:16-18. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago é absurdo, tá? Tiago é absurdo, cara. Ele cuidava da igreja de Jerusalém. Aí você tem Salmo 23:2. Deus me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente e em águas tranquilas, né? Cara, enfim, acho que a gente já entende isso, né? Abrindo uma aspas aqui para vocês, eu já tive desejo de fazer tatuagem, né? Depois eu me arrependi no sentido de, tá, eu acho que não, né? Porque tatuagem é eterna. Então eu falei, então, acho que não, né? Mas o meu símbolo favorito e um símbolo cristão que eu pensava em fazer era a âncora. E a âncora, ela tem essa mesma lógica, que pode estar um mar turbulento, mas Deus está te mantendo no lugar certo e firme. Você não vai ficar perdido. Então, a gente não pode ficar se guiando pela loucura que é o mundo, pela loucura que é o ambiente. Deus está cuidando de você. E tudo no tempo certo. Então ele vai te guiar para águas tranquilas. Às vezes a gente passa por um rali, tá? Mas vai chegar no ponto final. Deus aparece novamente a Isaac, tá, gente? Então nós temos aqui, quando a gente fala sobre a tenda da dependência, o altar de adoração, quando ele cria os poços. Então, você tem ali essas etapas, né? Onde ele vê Deus, ele cria o altar. Então, ele teve uma visão de Deus, ele vai lá e cria o altar. Ele fala, aqui esteve Deus. E ele também, quando ele estava crescendo, etc., ele ia lá com o trabalho dele e tudo, e gerava o poço, tá? E ele, naturalmente, né? Quando ele ia ter o tempo dele com Deus, etc., ele ia à tenda, né? E ele, aquela questão de reconhecimento de dependência com Deus, tá? Então, passando esse resumo, vocês têm as correlações bíblicas, né? Então, Gênesis 12:7, Abraão edifica altares. Em Êxodo 37:7-11, 33:7-11, né? A presença de Deus no tabernáculo. Então você tem ali uma questão muito parecida no sentido da tenda. Então os encontros de Isaac com Deus, né? Você tem ali João 4:23-24, 4:23-24. A verdadeira adoração em espírito e em verdade. A adoração agrada e glorifica a Deus. Sendo bem rápido nisso, cuidado. Quando você tem uma questão que você acha que veio de Deus, etc e tal, tá de acordo com a palavra? Ou é uma coisa que vem do seu estômago, da sua cabeça, do coração do homem que é enganoso? Deus, ele já deixou a palavra como guia para nós. Então, quando você acha que vem uma mensagem de Deus, compara com a palavra, tá?
Então, nossa adoração é em espírito e em verdade, tá? Hebreus 11, 9, 10. Os patriarcas viveram em tendas, esperando a cidade celestial. A nossa cidadania está no céu. Então, aqui é passageiro. É interessante, né, Adriana? O céu naquele tempo era diferente, né? A gente fala até nessa questão. Então, como eles podiam contemplar, né? Tá acabando. A aliança com Abimeleque. Os filisteus, eles praticamente expulsam Isaac de lá. Isaac, tá bom, ele vai, ele continua prosperando. E Abimeleque depois procura Isaac. Abimeleque era rei dos filisteus. Ele procura Isaac e faz aliança com ele. Ele reconhece a prosperidade, o quanto Isaac era grande. Isaac, ele é praticamente expulso, ele não é praticamente, ele é expulso junto aos hebreus com a afirmação de que ele era mais forte que os hebreus, que os filisteus. Então ele era muito mais rico e provavelmente, o que era normal, ele tinha o próprio exército dele. Você tem que garantir sua segurança. Então, o que eu acho que não é muito diferente nos dias de hoje, mas segue o baile, né? Acho que tem coisa que você deixa para o governo, mas tem coisa que você tem que garantir. Então, você tem essa questão aqui que Abimeleque, vendo isso depois, mesmo depois de ter sido mandado Isaac debandar, ele vai lá e procura. Ou seja, Abimeleque é inteligente, né? Ele vai lá e fala, tá, eu não sou tão próspero quanto ele, não sou tão forte, mas é melhor fazer uma aliança aqui para não dar problema, né? Eu expulsei ele da minha terra, né? Então, a benção de Deus na sua vida, ela se torna um testemunho para as nações. A paz, ela te segue, tá? Então, a paz pode surgir após um histórico de conflitos. Então, o que você fez durante esses seus conflitos? As pessoas vão lembrar de você como uma pessoa honrada, uma pessoa que não quis se aproveitar, etc. Isso é lembrado. Quando a tempestade passa, as pessoas lembram, tá? Deus exalta aqueles que permanecem fiéis. Então, cuidado com o temporário. Vamos olhar o eterno, tá? As correlações bíblicas aqui, né? Então, a questão da relação do bem com o mal, as boas obras, enfim, as coisas que a gente já sabe. E aqui a gente está chegando no finalzinho, né? O casamento de Esaú. Esaú, ele não segue o que os pais esperavam, né? Ele casa com pessoas de fora do povo, né? Então Esaú tomou por mulheres Judite, filha de Beere, e o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Foram elas o motivo de amargura para Isaac e Rebeca, tá? Então, né, aquela coisa de ele olhou, tá, falou, não tem nada dessa do meu povo, e Deus, ele tinha uma certa preferência na questão deles se manterem dentro do próprio povo. Então, foi um casamento que você nota que não seguiu os ritos, né, não seguiu aquilo que, no sentido até de honrar os pais, né, não seguiu esse rito. E eu acho que isso é relevante, tá? Eu acho que até os dias de hoje isso é interessante. Porque isso mostra também o quão rebelde está o nosso coração e tudo mais, e o quanto isso mostra ali para frente, tá? Então, casamentos possuem implicações espirituais. Então, ali você tem conflitos teológicos entre esses povos no casamento. As culturas são diferentes. Então, a descendência vai ser diferente, tá bom? Esaú demonstra desprezo pela herança da aliança e ignora os princípios da família da promessa. Então, ele não só vendeu a primogenitura dele, né? Isso fica claro. Observa-se que nenhuma nação que descendeu de Esaú existe até hoje, sendo os seus povos assimilados aos demais da sua região. Então, Esaú não gerou povos que duraram até hoje. Gerou povos para aquele período, mas depois eles foram assimilados aos outros povos, principalmente a Israel, tá? Enfim, as alianças que são contrárias a Deus, Deus não mantém, né? Ele permanece naquilo que mantém a honra dele. E aí entra aqui a sequência aqui das correlações bíblicas, né? Então, cuidado em encontrar uma esposa para Isaac. Deuteronômio 7, 3-4, advertência contra alianças que te afastam de Deus. Então, com quem você faz aliança? Com quem a gente casa, com quem a gente tem amizade, com quem a gente faz parcerias, se torna sócio. Malaquias 2:11, Judá foi infiel e abominou a esposa da sua mocidade e casou-se com mulher estrangeira. Então, olha só, a gente não fala só de Esaú, dentro da própria família, que a gente chama aqui, né, de família da promessa, ocorre esse erro, né?
2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que comunhão tem a injustiça com a justiça? A justiça com a injustiça. Então são realmente pesos diferentes, tá? Então os principais pontos teológicos aqui, a fidelidade da aliança, novamente, como a gente viu no 25, a presença de Deus. Deus, ele garante a bênção, ele fala, renova a aliança dele. A prosperidade com consequência de bênção divina. Então aqui você vê que Isaac ele teve alguns desafios que Abraão não teve. E mesmo esses desafios sendo mais pesados para Isaac, Deus simplesmente cumpriu. Ele foi muito mais abençoado. Tá? A perseverança diante da oposição. Então, dentro dos conflitos, ele se manteve fiel e não foi um cara belicoso. E Deus abençoou isso também. O testemunho diante dos incrédulos, né? Isso aqui é interessante, porque você vê, falando ainda da perseverança diante da oposição, você tem uma passagem que fala sobre justamente a brasa na cabeça de alguém. E quando a gente fala da brasa, a gente está falando da brasa na cabeça de alguém que cometeu erro, tá? Que cometeu erro. Então, Abimeleque ter ido atrás de Isaac envolve essa questão da brasa também. Porque você para e pensa assim, Abimeleque não fez mal, mas o povo dele fez mal para ele. Então, assim, isso poderia se tornar um problema, de repente, não com Isaac, mas com as futuras gerações de Isaac. Que no futuro acabou se tornando, né? Mas assim, então ele queria garantir alguma coisa ali. Então você tem essa questão da brasa. Ele foi lá e não foi tardio em gerar uma aliança, né? E aí o testemunho diante dos incrédulos. Mesmo frente a tudo, você é abençoado. As pessoas veem que você é filho de Deus e que você carrega a promessa. E aqui terminamos. Então, acho que, eu espero que tudo isso que a gente viu até aqui sirva de maneira para a gente poder observar todas essas coisas em reconhecimento como filhos de Deus, ter certeza das promessas de Deus, tá? Com quem nós fazemos aliança, tá bom? E, enfim, não tentar dar um jeitinho nas coisas, né? Porque Deus ele vai te falar das promessas dele, etc. Então, tem coisas que não valem a pena. É melhor você seguir o original, né? Então, Deus abençoe. Não se esqueça aí de curtir, se inscrever, entrar no grupo, entra no grupo, participa aí das aulas e tamo junto, gente. Um abraço, Deus abençoe. Vou encerrar aqui.